Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Informamos que essa mensagem está sendo gravada e vai ser reproduzida no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E a gente pede a você que ainda não se inscreveu na Primeira Igreja Batista em Cambuci, no YouTube, que você, por favor, o faça, não é? Nós estamos precisando de pessoas que se inscrevam, para que a gente continue ali pregando o Evangelho também nas redes sociais, tá certo? Nós estamos numa série de mensagens no livro de Tiago. Hoje nós refletiremos no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, 13. Meus irmãos, esse texto, ele trata da diferença entre a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, o conhecimento, e a sabedoria de Deus. E Tiago, ele mostra não só a diferença entre esses dois tipos de sabedoria, de conhecimento, mas ele mostra os resultados, as questões que cercam esse tipo de sabedoria. E ele orienta os cristãos, né, da sua época a viverem buscando a sabedoria de Deus, a pedirem sabedoria a Deus. Hoje a gente vai fazer uma abordagem onde nós vamos ver alguns textos em Provérbios sobre a sabedoria. Nós vamos também analisar as 7 colunas em que a sabedoria está erguida, em que uma casa, uma vida pode se conduzir firmada, assim como um edifício bem firmado, com colunas firmes. Como é que alguém pode estabelecer a sua vida baseada na sabedoria de Deus? Tiago 3,13 nos fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, eu demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então nós estamos tratando sobre os dois tipos de sabedoria e vamos pensar na diferença entre a sabedoria terrena e a divina. Irmãos, às vezes quando o ano nós estamos na passagem do ano, a gente pede sabedoria a Deus. Também quando nós nos vemos diante dos nossos filhos pequenos, ou quando eles estão adolescentes, a gente também diz: Senhor, me dá sabedoria para eu criar o meu filho, né? Ou então para eu ajudar
a dar suporte na educação dos meus netos, né? Mas, irmãos, a sabedoria, ela vai muito adiante só do que a gente saber como lidar com a família. Isso é só um aspecto. Nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre as 7 colunas da sabedoria. Eu creio que seja em Provérbios 9. Provérbios capítulo 9, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Em Provérbios 9. A partir do versículo 10, o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O livro de Provérbios, ele traz muitas referências sobre a sabedoria. Em Provérbios 1:17, gostaria que o irmão mostrasse aí o gráfico das colunas da sabedoria, as 7 colunas da sabedoria. A primeira delas é o temor do Senhor. Em Provérbios 1:7, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele trata da diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Então, assim, uma pessoa, ela pode conhecer todos os efeitos maléficos do cigarro. Um médico, por exemplo, ou então o efeito nocivo das drogas, né, da cocaína. Mas há médicos que se drogam, há médicos que bebem e que fumam descontroladamente. Então, só a gente ter conhecimento científico ou conhecimento sobre diversas coisas não vale. O temor do Senhor é exatamente isso, é você ter conhecimento e você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre o mundo, e você se submeter à vontade do Senhor, não é? E andar na luz do Senhor. Então, essa é a diferença entre a sabedoria de Deus e o conhecimento humano. A pessoa pode conhecer, mas muitas vezes não tem controle e equilíbrio para praticar aquele conhecimento de uma forma positiva. Mas a sabedoria de Deus permite com que uma pessoa que nem seja letrada, ou tenha se formado, ou tenha conhecimento científico, ela evite certos vícios, certas coisas que possam acabar com o seu organismo ou com a sua alma. A segunda coluna, pode continuar deixando lá nas colunas, irmão. O segundo aspecto, a coluna, né, considerado coluna na sabedoria, é a misericórdia. Está muito pequenininho ali, mas foi o que a gente conseguiu colocar. Ponto número 2, a misericórdia. Deus é sábio, não é? E Ele é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. E em 2 Samuel 24:14,
Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Samuel 24:14. O texto sagrado diz que Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, mas caiamos das mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair na mão dos homens. Então, o reconhecimento da misericórdia de Deus em nossa vida e no mundo é um dos aspectos, uma das colunas da sabedoria. A coluna número 3 trata da confiança. O texto sagrado de Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, a pessoa confiar em Deus é um dos aspectos da sabedoria divina no ser humano. Quando alguém tem a sabedoria de Deus em sua vida, ela confia no Senhor. A outra coisa, uma pessoa que tem a sua vida firmada em Deus e que tem a sabedoria segundo Deus, ela cuida da administração do seu dinheiro. Ela entende que ela não é a dona do dinheiro e não vive como se fosse a pessoa que o dinheiro está ali porque é pela capacidade, competência dela, e ela vive sem pensar na direção de Deus na sua vida. Ela se submete a Deus na administração do seu dinheiro. Aqui em Provérbios 3, versículos 9 a 10, o texto diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui tem um mandamento, uma orientação, e fala do que isso pode ocasionar se uma pessoa honra o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias da sua renda. Há uma promessa de que essa pessoa será próspera, essa pessoa será honrada por Deus, por causa da sua fidelidade. Irmãos, muitas pessoas convertem-se a uma religião evangélica, mas elas não conseguem converter o bolso, elas não conseguem se submeter às suas finanças, os seus ganhos, né, ao Senhor, e elas ficam ali como se aquilo fosse tudo delas, e elas têm ciúme, têm apego, têm amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Uma pessoa que se apega demais ao dinheiro. O dinheiro não é bom e nem mal, mas quando ele se torna senhor da vida de uma pessoa, que a pessoa, para ser feliz, para ter paz, precisa ter controle de tudo, e não reparte, ela só acumula, essa pessoa não pode ser feliz e não está mostrando sabedoria segundo Deus, não é? Então, em João 10:10 diz que o Senhor veio para nos dar vida, e vida plena, vida de qualidade. E uma vida de qualidade envolve eu investir o meu dinheiro para as minhas necessidades básicas, para a minha família, para eu separar um pouco para eu ajudar outras pessoas e para eu investir na obra missionária, na obra de Deus. O cristão sábio, ele
através do seu dinheiro, pouco ou muito, ele ainda ajuda os outros, além de ajudar a sua família, e ainda investe no reino de Deus. E isso é também ser sábio. A pessoa que tem uma vida sábia, segundo Deus, ela também é uma pessoa que é feliz, segundo Deus. A Bíblia diz aqui em Provérbios 3:13, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Irmãos, eu tenho um testemunho de uns primos meus que moram em Fortaleza, e eles se decidiram em nosso ministério lá na Igreja Batista Monte Oreb, e eles são pessoas muito simples. Eu não sei se algum deles concluiu o ensino médio, mas eles se tornaram prósperos pela fidelidade e pela inteligência, fidelidade a Deus. Um era vigia de banco, o outro trabalhava no atacado de uma loja carregando peso, outro tinha um bar, e eles foram se convertendo, primeiro o pai, depois eles, e eles sempre foram trabalhadores. No domingo eles iam vender batatinha frita na praia, morando no subúrbio, lá na Vila Peri. E além de trabalhadores, se converteram a Deus e se consagraram. Todos esses homens hoje são empresários, e eles têm vida próspera. Eles têm recursos financeiros, eles têm paz na família, eles têm obtido sucesso, eles têm tido uma vida, como alguém poderia dizer, uma vida com folga, uma vida em paz. Hoje com confecção de roupas, tudo o que eles fazem dá certo. Eles são muito abençoados. E eu fui hoje, esse mês, agora, esses dias, eu estive no interior. E o irmão Raimundinho, ele quem administra a igreja que a gente fundou na terra do meu pai. E eu estive na escola bíblica dominical. Irmãos, o irmão Raimundinho, além de cuidar da sua vida, de todos os seus filhos estarem bem colocados na vida, calmo, simples, de viajar pelo mundo hoje. Tem hora que ele está na Itália, tem hora que ele está na Europa. Um homem que não concluiu o ensino médio, mas é temente a Deus, tem controle, sabe investir o seu dinheiro. Ele cuida da igreja, como diácono da Igreja Batista Monte Oreb. Irmãos, eu fiquei pasmo. Eu cheguei na igreja do sertão, a igreja toda no ar-condicionado, viu? Um obreiro, pago pela igreja, morando lá, a igreja cheia de gente, todos felizes, tudo funcionando. Esse homem não estudou teologia, ele não estudou administração eclesiástica, mas o Senhor tem dado sabedoria àquele homem em humildade. Ele cuida da casa dele, cuida da igreja, e as coisas prosperam na sua mão. Falei, meus irmãos, que maravilha, a igreja toda no ar-condicionado, um bom pregador pregando de manhã, as crianças cantando, tudo funcionando no seu lugar. Passei 5 anos pastoreando Monte Oreb, ele era o nosso vice-presidente. Uma tremenda visão espiritual. Então eu digo, irmãos, às vezes não é só a gente ter estudo, se graduar. Graduação é importante, estudar é importante, mas a sabedoria, ela vem de Deus.
E quanto mais a pessoa busca e se aprofunda, mais Deus dá. Crer no Senhor é uma forma de sabedoria, é uma das colunas, né? De edificação da nossa vida, a crença no Senhor. Em Provérbios 3, 26, diz assim: pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quer dizer, a convicção, a crença. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está falando de fé, a crença no Senhor. A gente pedir a Deus para nos libertar da nossa incredulidade. Por último, a 7ª coluna é a graça do Senhor na nossa vida. Em Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Jesus, ele ensinou também sobre a casa alicerçada sobre a rocha e a casa alicerçada sobre a areia, né? Que uma pessoa, se ela edificar a sua vida, por exemplo, uma pessoa chega na igreja, ela se decide, né? Levanta a mão ou diz: eu quero pertencer a esse grupo. Mas se ela aceitar a igreja, ou a programação da igreja, ou as amizades que ela tem na igreja, essa pessoa, ela está com a sua casa espiritual firmada na areia. Quando vierem a chuva, os ventos, as tentações, as tribulações, essa pessoa não se firma, porque ela firmou a sua esperança, a sua crença em coisas humanas. Tudo isso que eu falei é importante, mas a nossa fé, ela tem que estar firmada, o nosso alicerce, ele tem que estar firmado em Cristo, a rocha dos séculos, né? Por isso que o hino diz assim: minha morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Então, o texto de Provérbios 3, de 13 a 18, ele alerta, Tiago alerta sobre os perigos da sabedoria terrena, de alguém firmar-se só no conhecimento humano. Às vezes, o jovem, né, a Bíblia diz que a insensatez está apegada ao coração da criança. A insensatez está apegada ao coração do adolescente, do jovem. Um jovem evangélico mesmo, ele pode começar a ter vergonha de dizer que é crente. Ele vai começar a se envergonhar da sua fé, porque os outros lá, os jovens bonitos, muito carismáticos, eles não são da fé, eles têm vícios. E o jovem crente, às vezes começa a ser pressionado no ensino médio, na faculdade, a negar a sua fé. A sabedoria está vinculada, a sabedoria de Deus está vinculada à humildade e à sensatez. O conhecimento humano, ele está agarrado à arrogância, ao orgulho, à inveja. Lute para tirar essas coisas do seu coração. Se você tem orgulho, se você tem uma arrogância por ser inteligente, por conhecer demais, não despreze a palavra de Deus, não despreze o conhecimento de Deus, não despreze a sua fé. Por mais que você seja muitas vezes emparedado por professores, por colegas que não temem a Deus, não se afaste da sua fé,
do seu propósito, né? Mantenha-se humilde, porque a humildade e a sensatez estão ligadas à sabedoria de Deus. Então, esse texto que a gente leu hoje, ele nos incentiva a demonstrar sabedoria através de boas ações e humildade. A gente vai até Tiago 4, versículo 10 ou 12, ele está falando dos malefícios de uma sabedoria terrena, firmada na inveja, na comparação. Eu não sei se vocês percebem, mas hoje uma coisa que torna jovens muito infelizes, e até adultos também, é a pessoa se comparar. Toda vez que a gente se compara a alguém, ou a gente se torna superior, e aí vem o orgulho, ou a gente se sente inferior. Então não se compare a ninguém, você é único, você é singular, você foi criado por Deus, você tem uma história para viver na presença de Deus. Então não é a cor da sua pele, não é a sua aparência física, a nossa aparência física, não é o grau de conhecimento humano que torna uma pessoa superior a outra, ou inferior, ou tanto de dinheiro, ou a falta desse dinheiro, que vai tornar você superior ou inferior. Então evite estar se comparando aos outros, seja essa pessoa que Deus criou. Do jeito que Deus te criou, Ele tem objetivos claros na sua vida. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar, fala da sabedoria terrena e seus efeitos. Tiago 3, do 13 ao 16. Tem mais coisa aí, eu acho. Pronto, a sabedoria terrena e seus efeitos. Em primeiro lugar, ela é centrada no autoaperfeiçoamento e na busca de desejos pessoais. A gente precisa exercitar e aperfeiçoar o conhecimento humano. A gente precisa se graduar. Eu mesmo me sinto despreparado em algumas questões. Por exemplo, eu tenho dificuldade com tecnologia. Já o irmão Júnior, outras pessoas aqui, o próprio pastor Elano, tem muita facilidade, o Henrique, em lidar com computador. Eu não tenho. Eu costumo digitar do meu celular. Mas isso é um desleixo, eu já podia estar bem melhor disso aí. E um dia desses eu passei por um aperreio, porque eu estava numa convenção, e me elegeram como secretário naquela convenção, pastor Abraão, secretário. E eu fui falar para a pessoa, olha, eu não sou bom de digitar assim em computador rápido para fazer uma ata, não. Aí eu fiquei, mas por que eu ainda não aprendi isso? Por que eu não me desenvolvi nessa área? Então, o século 21 pede uma pessoa que nós todos estejamos preparados com a tecnologia, né? E eu sofro ainda com essa parte. Eu sou do século 20 e fiquei lá. Tecnologicamente eu preciso me atualizar. Então a gente precisa melhorar, sim, mas não fundamentar a nossa fé e a nossa esperança ou a nossa felicidade só nisso. A sabedoria terrena, ela é preocupada em alcançar sucesso e reconhecimento nessa vida. Todos nós temos necessidade de melhorar e de sermos reconhecidos, mas que não seja a coisa principal. Agora, a sabedoria terrena, ela tem um aspecto negativo, ela é invejosa, né? Ela é egoísta, ela é confusa e cheia de males. Então tenha cuidado, né? Diz que todo o trabalho, isso lá em Eclesiastes é dito, todo o trabalho humano, ele
ocorre pelo fato da pessoa desejar superar a outra, pela inveja, pela comparação. Então você tenha cuidado para que você não queira se formar ou ser o melhor para ser melhor do que os outros. Você precisa aprender para ser útil para você, para a sua família, para a sua igreja, para exercitar os seus talentos, os seus dons, mas não para você superar outras pessoas. A sabedoria terrena pode se tornar demoníaca, né? Quando uma pessoa, através das suas inteligências múltiplas, através dos seus dons e talentos, quando uma pessoa usa o seu corpo, a sua mente, os seus talentos, para fazer o mal, para influenciar para o mal, para seduzir outros, né? Essa pessoa está tendo uma sabedoria terrena e demoníaca. Agora nós vamos ver a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela tem alguns aspectos que eu pedi para ela colocar aí. Ela é pura. A Bíblia fala que a sabedoria que vem de Deus é pura. Não sei se a Jana elencou as palavras aí. Ela é pacífica. Ela é bondosa. Ela é amável. Ela é compreensiva. Ela é cheia de misericórdia. Ela é imparcial. E ela é sincera. Então vejam que a sabedoria de Deus é algo que vem do caráter de Deus, e quem tem a sabedoria de Deus, ela reflete na sua família, na sua casa, na sua igreja, no mundo, que essa pessoa é sábia, porque a sabedoria dela faz o bem para os outros. Então, irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que hoje a gente tratou da diferença entre a sabedoria humana, que pode se tornar terrena, aliás, ela é terrena, ela pode se tornar maléfica e demoníaca. A gente pode sim usar os nossos talentos e os dons. Eu posso ver irmãos aqui na igreja que se graduaram já adultos, né? Nós temos aí a nossa professora do Ministério Infantil, a irmã Francisca Neide. Ela hoje veio com a fardinha dela do Ministério Infantil, mas ela se graduou, não é? Já mãe de filhos jovens e tal, e ensina numa escola particular, e a irmã se desenvolveu, mesmo já casada e com filhos, ela se graduou, e eu fiquei muito orgulhoso dela. Outra pessoa que eu tenho muito orgulho, a irmã Terezinha, que conseguiu passar num concurso público, não é? Já com filhos adultos, e a Terezinha já está perto de se aposentar. A irmã Glaucimar e outras pessoas aqui, a gente quando começa a falar nomes, a gente peca porque esquece outras pessoas. Mas muitos irmãos têm desenvolvido seus dons e talentos, isso é bom. Mas a gente tem que ter cuidado para não se firmar só nisso. E esquecer a sabedoria que vem de Deus, que é pacífica, que ela é sensível à voz do Espírito Santo, e que ela considera o outro, a felicidade do outro. Então nós tratamos dessa diferença. Nós aprendemos também que o conhecimento humano tem a sua devida importância em nossas vidas, que o conhecimento humano está limitado aos interesses desse mundo aqui, que a sabedoria divina deve ser buscada incessantemente, para que tempos de refrigério venham pela presença do Senhor em nossas vidas, e que o temor do Senhor esteja presente no coração de cada um de nós. Então, irmãos, a gente precisa constatar, assim, com o nosso coração, com a nossa alma, até que ponto o temor do Senhor está presente na minha vida, não é? De eu considerar o Senhor como soberano, aquele que está acima de mim, e a quem eu devo honra, a quem eu devo glorificar com a minha vida, né? Com as minhas palavras, com os meus atos.
Todos nós precisamos melhorar nisso. Que o Senhor abençoe sua alma, que você seja muito feliz, sendo sábio, sendo temente a Deus, começando bem a sua vida cristã e terminando bem. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, dai-me sabedoria. Sabedoria segundo Deus. Dai-me sabedoria e me ajude que através dos meus atos, das minhas palavras, das minhas atitudes, eu seja sábio. Dentro de casa, na rua, em qualquer lugar e na igreja. Senhor, abençoa meus irmãos para que também venham ser sábios e temer o Senhor e que o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos que nos assistiram pela internet e aos que estiveram presentes aqui em nosso santuário hoje. Meus irmãos, amanhã às 18 horas, nós estamos nos reunindo aqui na igreja, a equipe que vai trabalhar